A Torre de Babel, quando a humanidade falava uma só língua. Por trás da história da Torre de Babel, há muito mais do que um mito antigo. Ela é uma das passagens mais curtas da Bíblia, apenas 9 versículos, mas guarda uma das maiores perguntas da arqueologia. Onde tudo começou a se dividir? A fonte original. O relato está no livro de Gênesis, capítulo 11, e diz que após o dilúvio, toda a terra tinha uma só língua e as mesmas palavras. Os homens migraram do Oriente e se fixaram na planície de Sinar, região identificada pela arqueologia moderna como a antiga Mesopotâmia, atual Iraque. Ali, decidiram construir uma cidade e uma torre cujo topo tocasse o céu, como símbolo de unidade e poder. Mas o texto bíblico afirma que Deus confundiu as línguas dos construtores e os dispersou sobre a face de toda a terra. A cidade recebeu o nome de Babel, que vem de Balal, verbo hebraico que significa confundir. O que dizem as escavações durante séculos, acreditou-se que Babel fosse apenas um mito, mas no século XIX, arqueólogos como Robert Coldewey descobriram ruínas gigantescas na região da antiga Babilônia, a cerca de 90 quilômetros de Bagdá. Entre elas estava o zigurate de Etemenanque, termo sumério que significa casa do fundamento do céu e da terra. As bases mediam aproximadamente 90 metros de lado, e estudos indicam que sua altura teria sido equivalente, formando um cubo colossal de tijolos cozidos e betume. Os registros do rei Nabucodonosor II, século VI a.C., confirmam que ele reconstruiu essa torre, afirmando em uma tábua de argila: "Ergui Etemenanque, a torre-templo de Babilônia, para fazer sua cabeça tocar o céu." Essas inscrições foram encontradas e traduzidas por assiriólogos modernos e estão preservadas no Museu Britânico, em Londres. O elo com as línguas e a genética. O relato de Babel pode ter um fundo histórico ligado a um fenômeno real: o surgimento das línguas indo-europeias, afro-asiáticas e semíticas, que começaram a se diferenciar entre 4000 e 2000 a.C., justamente na região da Mesopotâmia. Pesquisas genéticas também mostram que muitas linhagens humanas modernas têm origem comum naquela área. Estudos do projeto Genoma Humano e do DNA e o Haplogrupo J indicam que boa parte das populações do Oriente Médio e do Mediterrâneo descende de ancestrais da região da Babilônia e de Ur, reforçando que a planície de Sinar foi, de fato, um berço civilizacional real. Linguística e arqueoastronomia. Do ponto de vista linguístico, Babel marca o início da fragmentação cultural. Os povos mesopotâmicos falavam acádio, sumério e posteriormente aramaico, línguas diferentes mas interligadas. O acádio foi uma das primeiras línguas escritas do mundo, datada de c. 2400 a.C., e usava cuneiformes, os mesmos símbolos que os arqueólogos encontraram nas ruínas da torre. Alguns pesquisadores, como o arqueoastrônomo Wayne Horowitz, sugerem que o formato escalonado dos zigurates tinha função astronômica, alinhando-se com constelações e marcos solares. Isso pode explicar o simbolismo de tocar o céu, não literalmente, mas como uma ponte entre a terra e os deuses. A mensagem que atravessou milênios. Com base científica, sabe-se hoje que grandes projetos arquitetônicos uniam povos e línguas, e quando impérios caíam, a comunicação e a cultura se fragmentavam. A Torre de Babel pode representar exatamente isso: um colapso linguístico e social ocorrido após a queda de um império mesopotâmico, transformado em parábola sobre a vaidade humana e os limites do poder. O linguista e biblista John Walton, da Wheaton College, EUA, resume assim: Babel não é sobre uma torre literal tentando furar o céu, mas sobre a humanidade tentando substituir Deus como centro da criação. Curiosidades científicas e históricas. Etemenanque foi destruído por Alexandre o Grande em 331 a.C. Ele planejava reconstruí-lo, mas morreu antes de iniciar as obras. Escavações recentes, 2017, com drones 3D identificaram resíduos de betume e argila vitrificada, confirmando o uso de técnicas avançadas de engenharia. A Bíblia menciona Babel como origem da Babilônia, que mais tarde se tornaria símbolo da confusão espiritual. Babilônia, a Grande, no Apocalipse. Conclusão. A Torre de Babel pode ter sido real,
Uma obra colossal na Babilônia antiga, reconstruída e destruída várias vezes. Suas ruínas ainda estão sob o solo do Iraque, silenciosas, mas carregadas de significado. O que o mito não explica, a ciência confirma. Foi na mesma região, há cerca de 6.000 anos, que a humanidade começou a falar, construir e se dividir. Talvez o verdadeiro toque no céu da Torre de Babel não fosse físico, mas simbólico. O momento em que o homem percebeu o poder das palavras e o preço de usá-las para desafiar o divino.